versículo em 1 São João 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisso, que Ele, Jesus, deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, ontem foi dia 11 de setembro, hoje é dia 12 de setembro, hoje está fazendo 5 anos e 8 meses do desastre também que houve em Nova Friburgo, em toda a região serrana do Rio de Janeiro, que foi o maior desastre climático do Brasil e um dos 8 maiores desastres do planeta Terra. E nós estamos trazendo para essa entrevista nessa tarde um comandante de heróis, nós podemos dizer assim, uma pessoa que eu tenho muito orgulho em tê-lo como amigo. Está aqui conosco nessa tarde o Coronel Luiz Palência. Coronel Palência, boa tarde, Coronel. Boa tarde, Pastor David, boa tarde a todos. Beleza. Coronel, é muito bom ter o senhor aqui e nós queremos transmitir um abraço a toda a corporação, a todo o Corpo de Bombeiro que nós tanto amamos, né? Porque tudo de ruim que acontece, o Corpo de Bombeiro vai lá, ele que bota a cara. Eu costumo dizer que ele vai na mais requintada, no mais requintado condomínio do Brasil e na mais pobre das favelas. Qualquer coisa que acontece, o Corpo de Bombeiro está ali, pronto para socorrer, e é uma honra ter o senhor aqui conosco. Nós queríamos, Coronel, você está falando não só sobre a Torre Gêmea, mas sobre o desastre climático também que afetou a região serrana. Na época, o senhor pôde atuar assim, com bastante... o senhor pode estar ali bem de perto mesmo, acompanhando tudo e auxiliando no resgate às vítimas. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso que aconteceu, onde você estava e como é que foi acontecendo as coisas. Fique à vontade. Bom, vamos começar então, talvez pela data de ontem, né, de 11 de setembro, isso. Fazer um paralelo entre os dois eventos para que a gente possa entender a importância desses eventos, não só no mundo, no caso das Torres Gêmeas, e do acidente de 12 de janeiro, na região serrana, que impactou a mudança no nosso país. Em 11 de setembro, todos lembram, 2 aviões colidiram contra as Torres Gêmeas. Não foi apenas esse acidente, também houve um avião que colidiu contra o Pentágono, houve mortos lá também, e todos sabemos que foi um atentado terrorista. Esse atentado causou a morte de quase 3.000 pessoas, e em especial no caso das Torres Gêmeas, foram 343 bombeiros, né, que perderam a vida naquela ocasião. Na região serrana, a diferença foi que foi um acidente climático que atingiu 7 cidades daquela região, e nós tivemos a perda de 3 bombeiros durante a operação de resgate, também num desabamento, né, no caso causado por um desmoronamento que gerou essa tragédia, essa perda de bombeiros na região, né, e tivemos aproximadamente 1.000 mortos. Meu Deus do céu, foi uma coisa bem difícil. Eu pude constatar, eu pude ajudar também como civil, né, como voluntário. Na época eu tinha um carro tracionado, uma picape tracionada, e tinha lugares que os caminhões não chegavam, então só carro tracionado mesmo chegava. Então eu pude ir para aquela região de Rio Grandina e pudemos ver muitas tragédias, pessoas que pegavam veneno na mão e tentando tomar coragem para se matar, andando de um lado para o outro, e a gente ter ali, entrar com a conversa e tentar demover ela dessas ideias, dessa ideia de se matar. Eu pude ver bem de perto nessa região, porque o caminhão não chegava, lá não era demais, só carro tracionado. Os caminhões chegavam até os pontos de coleta mais no centro da cidade, especialmente Friburgo, onde eu fui mais, e depois dali está levando para os lugares mais distantes. Então, pude pisar naquela lama ali, eu vi quão difícil foi, né? Quão triste foi. Foi difícil para o país como um todo. Ou seja, várias cidades sofrendo um impacto daquela magnitude, todas ao mesmo tempo, causou uma comoção nacional e internacional. Para o país como um todo, apareceram vários voluntários de todos os lugares do nosso país. Apareceram voluntários, não só as pessoas daquela região, mas pessoas inclusive de outros estados que estiveram presentes.
E graças a esse conjunto de esforços, esse conjunto de trabalho, que se conseguiu ter um resultado de resgate de muitas pessoas com vida, mesmo tendo sido soterradas, no emprego de voluntários, os próprios moradores, o apoio que foi surgindo ao longo da tragédia, permitiu que não só a gente conseguisse resgatar pessoas com vidas, mas dar suporte emocional, como você mesmo falou, e suporte básico de vida para as pessoas que naquele momento tinham perdido tudo. O senhor não estava na região serrana na época, né? Como é que foi a ida do senhor para lá? O senhor estava trabalhando aqui embaixo e tal, aí aconteceu a tragédia. Como é que aconteceu tudo da ida do senhor para a região serrana? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: eu trabalhava nesse momento na Defesa Civil do Estado, no Departamento Geral de Defesa Civil, que fica aqui no Rio de Janeiro. Especificamente, eu trabalhava em uma atividade que era a gestão de desastre, e quando ocorreu a tragédia, a primeira cidade que eu fui foi Teresópolis. Tivemos lá há um estádio em Teresópolis chamado Pedrão, o apelido dele é Pedrão, onde estavam sendo concentrada a maioria dos esforços, não só com relação a doações, mas com relação a voluntários, com relação aos próprios desabrigados. Nós estivemos lá trabalhando naquele local, depois retornamos ao Rio de Janeiro para continuar dando suporte às 7 cidades, e em seguida eu fui enviado para Sumidouro, onde também tinha ocorrido a tragédia. Tivemos lá em Sumidouro 23 mortos, e também ficamos lá dando suporte durante alguns dias. No retorno de Sumidouro, recebi ordem do comando da corporação para ir para Friburgo, onde assumi o comando daquela unidade do Corpo de Bombeiros lá em Friburgo, e a partir dali continuei o trabalho dentro da cidade de Friburgo, que foi a cidade mais impactada naquela tragédia. Foi onde ocorreram o maior número de vítimas fatais. Eu pude perceber quando eu estive lá ajudando, e caminhões, como eu estava conversando com o senhor, carretas caçamba mesmo jogada dentro daquele rio, que acaba sendo um valão, né? Quando vai chegando mais no centro da cidade, a carreta em pé dentro do rio, ou seja, tinha concessionárias que tinham sido cobertas pela lama, sem falar no número de vítimas, né? Mas os danos materiais muito grandes. Eu procurei na internet uma confecção para estar comprando roupas, né, em Friburgo e tal. Achei uma confecção e foi uma coisa que me doeu o meu coração, assim, foi 2 meses após, nós fomos nessa confecção e chegamos lá, só achamos o terreno. Nós botamos no GPS do carro, fomos para o museu e meu irmão, e quando chegamos lá, nós só encontramos o terreno, só a estrutura mesmo, base, porque a água tinha levado tudo, e isso mexeu bastante comigo, essa tragédia que aconteceu. E, assim, eu quero ressaltar não só a tragédia, mas os atos heróicos também do Corpo de Bombeiro, porque o Corpo de Bombeiro é um orgulho nacional, não é verdade? O prédio está pegando fogo, é o Corpo de Bombeiro, né? O camarada atropelado, cai da moto, é o Corpo de Bombeiro. O camarada está morto lá em estado de decomposição, é o Corpo de Bombeiro. O gato está preso em cima da árvore, é o Corpo de Bombeiro. Desculpa até falar isso, mas o Corpo de Bombeiro tem uma função de heróis mesmo, né? Eu costumo dizer que são anjos sem asas que Deus deixou para nós aí. E é um orgulho, né, ter um comandante desses heróis, desses anjos sem asas conosco aqui, podendo estar conosco e nos esclarecendo coisas assim que vão nos trazer vão nos elevar, né? Vão contribuir com o nosso conhecimento das coisas, porque muitas vezes a pessoa só vê a tragédia, o bombeiro e tal, e acabou a tragédia. Não. Atrás daquela fada tem um ser humano, tem um corpo de bombeiro, tem um bombeiro ali, um pai de família, né? Bombeiros que às vezes se emocionam, não é verdade, Coronel? É verdade. Eu estive durante 33 anos da minha vida trabalhando no Corpo de Bombeiros, agora já estou na reserva, e ao longo dessa carreira a gente teve a oportunidade de assistir muitos episódios de altruísmo, de esforço, que a gente chama acima do cumprimento do dever, para evitar que se percam vidas, para evitar que se percam bens, para evitar que ocorra uma tragédia que às vezes não é uma tragédia tão grande como essa da região serrana, mas às vezes é uma tragédia familiar. E mesmo assim nós nos esforçamos para evitar que hajam perdas dentro da família, dentro do seio da comunidade. Esse é o esforço da corporação, que abraça várias funções dentro da segurança pública.
Com exceção da segurança policial, todas as outras atividades ligadas à segurança do cidadão são abraçadas pelo Corpo de Bombeiros. Ele atende nos mares, ele atende nas montanhas, ele atende nas residências, ele atende em todas as tragédias. Então essa é a atividade fim da corporação e nós temos lutado, né, a corporação como um todo, todos os membros dela, lutam para manter sempre elevado a bandeira da nossa corporação. Isso é benção, né? O senhor estava até comentando comigo, numa prévia que nós fizemos, sobre um culto ecumênico que foi feito em homenagem, aí voltando lá para o World Trade Center, né? Foi feito em homenagem ao cônsul. Como é que foi essa iniciativa e tudo? Na verdade, essa foi uma iniciativa da nossa corporação e nós acreditamos que situações semelhantes ocorreram pelo mundo afora. Aquela tragédia do 11 de setembro, nós fizemos um culto ecumênico no quartel central da corporação, esteve presente o cônsul dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro, além de várias autoridades, em homenagem não só às vítimas da tragédia, mas também aos bombeiros que pereceram naquela situação, naquele momento, e que deixou em luto a sociedade como um todo, não apenas a sociedade americana naquele momento, mas eu acho que a sociedade mundial se sentiu atingida por aquela tragédia. Principalmente eu, porque quando eu lembro disso aí, eu sinceramente eu fico muito comovido. Eles gritavam para as pessoas corram, mas ao mesmo tempo que eles gritavam corram do perigo, eles estavam correndo em direção ao perigo. Isso é muito comovente. Muitos deles, eu tenho mais absoluta certeza que eles sabiam que não sairiam vivos dali, mas o senso de dever a ser cumprido foi maior do que o amor à sua própria vida. Na verdade, como eu li aqui na Bíblia Sagrada, né? Nisto, conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, aqueles bombeiros, e todos os bombeiros, eles dão a sua vida pelos irmãos. A pessoa está prestes a se matar, o bombeiro vai lá e agarra a pessoa. Coronel, nós falamos de muita tragédia, de muita coisa. Conta pra gente aí uma história engraçada que o senhor tenha vivido aí ao longo do tempo que o senhor está aí no comando aí do Corpo de Bombeiros, aí, comandando heróis, né? Eu sei que deve ter muitas histórias engraçadas, né? Algumas não podem ir ao ar, evidentemente, né? Mas tem algumas que podem ir. Se você puder contar aí pra gente alguma história. Bom, eu não sou muito bom para contar histórias engraçadas, mas uma que eu ouvi na época que eu era capitão, nós tínhamos um subcomandante que ele gostava de jogar tênis. Sim. Ele participava de competições, né, assim, regionais. E não sei se essa história é real, mas era a história que se contava no quartel. Que ele tinha uma competição no dia seguinte com um adversário muito forte e ele sabia que se a pessoa dormisse mal durante a noite, ele ia jogar mal no dia seguinte. Uhum. Então dizem, né, que ele chegou para o soldado que estava na comunicação, que é o nosso centro de receber, né, chamadas, e deixou o seguinte: olha só, quando for 2 horas da manhã, você liga para esse número de telefone aqui, que era o número de telefone da casa do adversário dele. Uhum. E dizem que o soldado, às 2 horas da manhã, né, ligou para o número que o subcomandante tinha dado, ficou lá tentando durante 1 hora, ligava, e a pessoa não atendia do outro lado. E o soldado preocupado, depois de 1 hora, ou seja, 3 horas da manhã, o soldado preocupado, que levou 1 hora tentando ligar e não conseguiu, o que é que ele fez? Ligou para a casa do subcomandante dele para dizer que não tinha conseguido. Resultado, acordou o outro. O feitiço virou contra o feiticeiro. Virou contra o feiticeiro. E aquele opositor que era mais forte, e o outro foi arrebentado. Só nem sabe como é que foi o final desse jogo de tênis. Ninguém conta, acho que ele não conta também o final dessa história. Mas muito bacana, né? É bom ver, né, gente, que assim, as coisas não são feitas só, né, de tragédias, mas tem uns momentos engraçados também, né, na vida do bombeiro. O senhor estava me contando sobre os reservas e reformados que se apresentaram para ajudar, voltando lá para a tragédia de Friburgo. O senhor tinha me contado a respeito disso, foi até uma coisa bem... Isso. É uma coisa importante, né, saber que as pessoas ouvem falar em Corpo de Bombeiros, mas na verdade o nome correto é Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, nós somos uma corporação militar. E todas as corporações militares, quando você vai se aposentar, na vida militar você não se aposenta, você vai para a reserva. Ou seja, a qualquer momento você pode ser reconvocado, né, para retornar à ativa.
E somente depois de 70 anos de idade é que você fica na condição de reformado, que seria o verdadeiro aposentado, né? Seria essa condição. Na situação lá da tragédia da região serrana, todos os militares se apresentaram no quartel na hora da tragédia. Não só os que estavam de serviço, os que estavam de folga, não só os que estavam na ativa, mas os que estavam na reserva e os reformados. Ou seja, todos os bombeiros da cidade, todos que moravam lá, pessoas com mais de 70 anos de idade, se apresentaram no quartel e foram para as operações, estiveram na linha de frente das operações, ajudando a resgatar vidas naquela situação. Pois é, né? Poderiam ficar naquela situação, opa, não, já estou na situação de aposentado e tal, mas o coração e o senso de dever a ser cumprido falou mais alto aos corações desses homens, né? Isso, fala sempre ao nosso coração. Muitas pessoas que estão nos ouvindo já tiveram oportunidade, por exemplo, de estar socorrendo alguém, algum acidentado na estrada, alguma coisa assim, e alguns até já foram vítimas, e param as pessoas para ajudar. Muitas vezes, quando param as pessoas para ajudar, um deles se identifica como bombeiro. Ele está ali em traje de civis, ninguém sabe que ele é bombeiro, mas dificilmente você vai encontrar um bombeiro que passe junto de um acidentado e não pare para socorrer. Isso está na massa do sangue, como a gente diz, né? E isso é um espírito da corporação que, graças a Deus, vem se perpetuando há mais de 150 anos. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida, né, desses heróis que nós temos em todo o mundo, né, não só a nível de Brasil. E hoje estamos tendo a honra e o prazer, né, de receber aqui no programa CIA Gospel o Coronel Palência, que está aqui conosco, Coronel Luiz Palência, mas conhecido como Coronel Palência. É uma honra ter o senhor aqui conosco. E nós vamos continuar. Coronel, fala pra gente, Coronel Palência, né? Fala pra gente sobre história de heroísmo. O senhor contou uma história de heroísmo super emocionante, né? E eu achei bacana a gente destacar nessa tarde também. O senhor pode contar para nós? Bom, voltando àquela situação da tragédia da região serrana, eu falei da perda de 3 bombeiros. Essa foi a típica situação que o bombeiro enfrenta. Nós lembramos aí, as pessoas lembram ainda daquela tragédia, foi uma chuva muito torrencial, fora da medida de qualquer história, né, de chuva naquela região. E houve, justamente no centro da cidade de Friburgo, houve um desmoronamento que atingiu uma casa. Essa casa desabou imediatamente, matando, haviam 4 pessoas na casa, né? A dona da casa, a filha dela, que era casada, o marido da filha e o neto dela. Ela e a filha morreram imediatamente. O rapaz sobrou, o marido da filha sobrou, e o bebê ficou embaixo dele. Na outra esquina tinha um bombeiro que estava de folga. Então, naquela hora da chuva, quando ele viu o desabamento, ele imediatamente foi para o local. Ele morava na outra esquina. Tinha ali também próximo, tinha um outro bombeiro, um sargento, que ele estava numa picape. E ele teve que sair correndo com a picape, senão o desmoronamento ia atingir o carro dele. Assim que ele escapou do desmoronamento, ele parou o carro e voltou para tentar socorrer as pessoas daquela casa. Estava chegando naquele local uma guarnição de bombeiros, que estava voltando de uma outra tragédia. A gente lembra que eram muitas tragédias ocorrendo. Esse soldado que morava na outra esquina foi lá, chamou a viatura. A viatura não sabia daquela tragédia que tinha ocorrido ali, elas estavam voltando de outra. E todos foram para socorrer o pai e o filho, que ainda continuavam vivos embaixo dos escombros. Eles conseguiram ouvir os pedidos de socorro. A guarnição se distribuiu, uma parte entrou por um lado da casa, outra parte entrou pelo outro lado. Mantiveram gente vigiando a encosta para evitar risco de novos desmoronamentos, mas infelizmente isso ocorreu. Após aproximadamente 40 minutos que eles estavam ali lutando, cortando ferros, quebrando concreto. Imagine você deitado no chão, embaixo de escombros, né, quebrando concreto, numa posição muito ruim, quando ocorreu um segundo desmoronamento. As pessoas que estavam vigiando deram o alarme imediatamente. E a guarnição que estava de um lado da casa saiu. Conseguiu pelo menos sair debaixo dos escombros. A guarnição que estava do outro lado da casa não teve esse tempo. O desmoronamento os atingiu. E atingiu a essa guarnição que tinha escapado também. Essa guarnição que saiu, eles tentaram escapar, mas o desmoronamento atingiu
essa guarnição, e principalmente um deles, que foi o último a sair, ele foi soterrado. Ele disse que ele virou igual o hélice de ventilador, né? Ele ficou rodando no meio da lama, tomando pancada de pedra, de tronco e tudo mais. E quando terminou o desmoronamento, para a graça de Deus, ele parou em pé. Ele já tinha rodado várias rodadas dentro da lama, mas conseguiu parar, graças a Deus, com o tronco para fora da superfície, com a cabeça para fora. Muita poeira, ele não conseguia respirar direito. E ele começou a ouvir os outros bombeiros gritando o nome dos bombeiros, que eles não estavam vendo. E chegou um momento que gritaram o nome dele. E ele estava com a garganta cheia de poeira, ele não conseguia responder direito. Ele teve que esperar um pouco a poeira baixar para ele conseguir gritar e dizer que estavam ali. Só que o mar de lama que estava entre ele e o lugar onde estava o restante da guarnição era muito grande. E os bombeiros tentaram entrar para tirá-lo dali. Só que quando entrava, afundavam. Não conseguiam. Então ele virou para os colegas, vendo que os colegas estavam arriscando a vida para tirá-lo, e disse: não venham, fiquem aí, me deixem aqui. Pode deixar. Ou seja, ele tinha consciência que ali ele iria morrer. Mas ele não queria que os companheiros morressem por causa disso. Mas a guarnição não aceitou isso não. Mesmo correndo risco de vida, eles foram lá e arrancaram, senão esse seria o quarto bombeiro a morrer nessa tragédia. Que história linda e emocionante, hein? Mesmo amigo, olha, não vem que vocês vão morrer. Eles se arriscaram, foram lá e tiraram o amigo. Que esses são os nossos heróis, né? São os nossos anjos. Quando tudo está dando errado, quando a gente liga lá 193, né? Eles vêm, nos atendem, né? Com muita boa vontade, com muita presteza. Coronel, é uma honra ter o senhor aqui. Espero poder ter o senhor mais vezes aqui para podermos falar de assuntos mais abrangentes, concernentes também à área do Corpo de Bombeiro, outras áreas em que o senhor atua, que é muito abrangente, é multi, né? Faz muitas coisas ao mesmo tempo, e é uma honra ter o senhor aqui. Eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para todos os nossos heróis do Corpo de Bombeiro e fizesse suas considerações finais, sem esquecer da dona Marli e da família, para não dormir no sofá grande. Não, primeiro um abraço à minha esposa, a dona Marli, porque também senão eu vou dormir no sofá. E a todos os membros da corporação, que temos um lema, e o lema ele sempre termina assim: vidas alheias e riquezas salvar. No nosso juramento, a frase final é: mesmo com o sacrifício da própria vida. Ao longo de mais de 150 anos, todos os membros da nossa corporação honram esse lema e honram esse juramento. É para nós gratificante saber que a população reconhece o sacrifício de todas as pessoas que estão lá, nos apoiam, colaboram conosco, e dar a certeza a todo cidadão que agora está ouvindo o programa que existe uma corporação que está ao seu lado e que sempre estará ao seu lado. É como Deus, né? Nós gostamos de entender que Deus é que é o nosso verdadeiro comandante, e estamos nessa corporação lutando para servi-lo e para servir a todos. Obrigado.